Sejam todos bem-vindos a esta live. Hoje eu tenho um convidado especial, nosso querido Ezequiel Gomes. Eu tenho a honra de trazê-lo, o maior apologista da igreja. Sim, o maior apologista da igreja. E não é puxa-saquismo, é questão analítica. Eu sou o capitão Barbarrala, corsário adventista. Né? Agora nós abandonamos essa questão de pirataria e agora nós trabalhamos para o reino de Deus. Então nós fazemos curso, nós invadimos e atacamos as nações, os barcos inimigos, né? Aqueles barcos que trazem ouro, prata, a gente embarga eles e leva para o reino. Né? E se tiver algumas almas, né, escravizadas pelo pecado, a gente também retira elas desses barcos e leva para o céu. Mas nosso querido Ezequiel Gomes aqui, uma grande figura, peço que você se inscreva no canal, né? As pessoas que assistem essa live se inscrevam no canal, compartilhem. E eu falei para o Ezequiel Gomes, olha, se bater 50 pessoas na live, eu vou segurar você 2 horas. 2 horas. Então, quem está ouvindo aí, ó, vocês querem ver o Ezequiel Gomes descer a lenha em todo mundo, é só chamar um amigo e a gente bater 50 pessoas na live, ao vivo e a cores. Ezequiel Gomes, se apresenta, qual que é o teu canal? Boa noite, Barbarrala, que honra estar aqui com você, meu amado. Eu pensei que você ia me apresentar assim, o apologeta adventista mais pecador que tem, daí eu ia concordar, né? Mas esse negócio de maior aí é nosso complicado, né? Na verdade, o adventismo do sétimo dia é uma religião muito legal, muito interessante, mas não é fácil defender ela, né, de tantos ataques, e também existe um pouco de discordância sobre a forma como se deve ou não fazer apologética adventista e tudo mais. E hoje eu quero falar sobre CACP, ou KCP, como diz o Barbarrala, né? Vamos bater um papo sobre isso, até porque contextualiza um pouco aí as nossas questões aí no universo apologético. Perfeito. Então aqui o Jedi já chegou, o Caipira Kruger já chegou. Já falei para o Ezequiel Gomes, fala assim, ó, nós vamos reunir a tríade Gomes. Ezequiel Gomes, Caipira Adventista, que é o Rafael Gomes, e Ramon Gomes. Então, a família Gomes reunida para tocar o terror na KCP em qualquer apologista metido a besta que vem falar que a alma deles é imortal. Nós vamos provar para eles que a alma deles morre. É só a gente dar um tiro no peito deles e perguntar assim, vai lá, fala alguma coisa. Tá bem fácil refutar a galera aí nesse caso. É prático, ó, pirata é prático. Você é imortal, sua alma é imortal, então pá, um tiro no peito do cara, o cara, ele não morreu, então não tem crime, não cometi crime nenhum, a pessoa não morreu, ela não morreu. Boa, aí, ó. O juiz vai adorar esse argumento aí. Não, cara, o juiz chegar pra não, seu juiz, a alma dele é imortal, fica tranquila, Aí o juiz vai dizer, então tá bom. Não dá para usar tapa-olho, Jedi. Não dá para usar tapa-olho, porque a live vai durar um pouquinho de tempo. O tapa-olho é só por um pouquinho. E como fica as luzes aqui, não consigo utilizar o tapa-olho por muito tempo, beleza? Mas, lembrando que pirata aqui tem curso de grego. Então, se você estiver assistindo essa live aqui num dia que não seja de sábado, link na descrição, tá? E quem quiser fazer alguma doação, seja para mim ou para mim, é no meu canal. O Ezequiel Gomes é lá no canal dele. Então ele deixa lá o link para doação, beleza? Nós já estamos aqui. Mas, Ezequiel, você propôs falar da KCP. Eu particularmente gosto muito de falar da KCP. Assim, tem gente que pode achar que eu não gosto deles, cara, mas eu gosto, velho. Eu gosto pra caramba do Martinez. Porque foi graças ao Martinez que eu conheci o Leandro Quadros, pô. Ele foi lá gravar um vídeo tentando descer a lenda do Leandro Quadros, eu fui lá e desci a lenda do Martinez. No dia seguinte, a equipe do Leandro Quadros estava lá perguntando: meu, qual foi o dicionário que você usou mesmo? É esses aqui, ó. E aí tem um quadro, vídeos lá no canal do Leandro Quadros. Então, eu sou muito agradecido ao Martinez, né? A minha apologética, ela foi construída em cima das palhaçadas que ele fazia. Que fala, mano, vamos lá, Ezequiel Gomes, você é um cara que gosta de tratar as coisas com seriedade. Com você, o negócio é reto. Vamos falar de Bíblia? Você é a sua personalidade. Vamos falar de Bíblia, vamos falar de Bíblia, vamos falar de teologia, vamos falar de teologia. Você é um cara que tenta levar as coisas na seriedade. Só que eu olhei, vi você tentando levar as coisas na seriedade e não resolvia. Leandro Quadros levando as caras na seriedade e não resolvia. Isso eu falo geral. O Sérgio Monteiro tentando dar a explicação na série, não resolveu. Falei, quer saber, mano? Já que os caras estão de palhaçada, vamos meter um tapazóio na cara e tocar o terror nesses mares da internet. Pronto, tá aí, ó. Surgiu
pirata, barba rala, caipira, né? E daí vai, então vai surgindo os caras aí. Então, assim, não dá pra levar esses malucos, esses caras a sério, de maneira geral. De maneira geral. Porque, cara, é cada coisa besta. Ezequiel Gomes, vamos lá. Só uma, antes da gente entrar na pauta, tô falando demais já. Imagina. Vamos lá. Qual é a importância? No que vamos lá, prático. No que afeta se Ellen White teve uma visão que ela estava em Saturno ou não? Onde é que isso afeta o trabalho profético dela? Vamos lá. Olha, Barba Rala, o que acontece? Os apologetas, eles sempre vão se concentrar naquilo que eles acham que é o calcanhar de Aquiles ou o elemento mais fraco da religião ao qual eles atacam, para de alguma maneira tentar criar uma espécie de credibilidade para o próprio trabalho apologético. Então, não afeta em nada a visão de Ellen White ser literal ou não, ser Saturno ou não, ser real ou não, inclusive, em relação aí àquela visão que ela supostamente teve em relação a Enoque e tudo mais. Entretanto, como essa é uma coisa um pouco assim fora do comum e fora do normal que a maioria dos cristãos vai ensinar, então o CACP traz esse tipo de ideia para tentar denegrir o adventismo, para trazer o ridículo e tudo mais, assim como ateus também fazem, trazendo, você crê em cobra falante? Mostra para mim uma cobra falante aí, meio que para ridicularizar mesmo, né? Seja como for, é muito legal a gente prestar atenção um pouco como que esse tipo de tema é evocado, e no final das contas vai restar um duplo padrão. O CACP vai querer dizer que a Ellen White está toda errada porque teve uma visão considerada totalmente esdrúxula e sem noção, mas a Bíblia está correta mesmo também tendo uma visão, no caso da cobra falante no paraíso, também considerada esdrúxula e ruim. Então tem um pouco desse lado, assim, né, desse duplo padrão, mas que é natural, é do jogo apologético, mas no final das contas não muda nada se Ellen White viu Enoque em Saturno, ou igual algum outro planeta que a gente não faz a menor ideia do nome que seja e tudo mais. Não, e assim, vamos lá, Ezequiel. É uma coisinha bem simples. Você não tem um texto de Ellen White dizendo em primeira pessoa, tá? Primeira pessoa, coisa de quinta série aprende isso. Uhum. Nossa Senhora Ellen White, profetisa da Igreja Adventista, estive em Saturno. Não, ela nunca disse isso. Quem sempre disse isso foram as pessoas ao lado que supunham, na época, e é natural, né? Ela fala, tô num planeta. Ele tinha não sei quantos anéis. Tinha um cara barbudo chamado Enoque. Maluco, qual que é o planeta que mais se aproxima disso? Saturno. Não é Marte, não é Plutão. Saturno. Então, ele disse que isso. Mas ele disse no entendimento dele. Mas Ellen White nunca disse. Ela falou, eu não sei se eu estava em Saturno. Então, assim, quando eu olho para isso, eu falo, mano, é só um pouquinho de sinceridade. Falo, não, ela nunca disse que esteve em Saturno. É outras pessoas que disseram isso. E pronto. Então, é uma coisa que é tão simples. Não, mas peraí, ela nunca disse que esteve em Saturno, então ela não estava em Saturno, ela estava em outro planeta. Os outros adventistas que interpretaram errado o planeta. Uma pessoa que saiba ler, que seja sincera, ela vai dizer isso. Vamos partir para um ponto que seja mais interessante bater no adventismo. 2.300 tardes manhãs. Vamos bater na questão da carne de porco. Bom, não, eu acho que isso seria mais válido. O cara discutir sobre, sei lá, carne de porco, 2.300 tardes manhãs, juízo investigativo. Eu acho que uma análise aprofundada sobre esse tema é uma tentativa legal. Até aquele cara que você gosta bastante lá, que é calvinista hoje, o TV Caminho Livre, eu acho, né? Sim, eles tentam bater, eles batem em cima do juízo investigativo, e eu acho isso válido. Por quê? Porque é um ponto importante da nossa crença, não é? Vamos falar de adventista, vamos falar de juízo investigativo. Agora, ficar com essa fofoquinha que Ellen White não esteve em Saturno, pelo amor de Deus, né, cara? Mas... Cara, concordo, um negócio absurdo, né, Barba Rala? Só que o que acontece? A gente pode traçar um pouco a gênese da história do CACP e acho que vai ficar claro a partir disso por que eles agem da forma como eles agem, né? E como que funciona essa discussão como um todo, certo? Então, vamos lá, ó. O CACP é um ministério pseudo-apologético inspirado no trabalho dos norte-americanos lá nos Estados Unidos, tá? O que acontece? Entre os adventistas
no passado, houve uma discussão bem interessante lá na década de 1950, com o Ministério Apologético Americano do Walter Martin, que escreveu muitos livros sobre seitas sem fim e etc. Então chegou uma hora lá que o Walter Martin foi pesquisar sobre o Adventismo. Aí, o que acontece? Lá nos Estados Unidos tem toda um contexto social, cultural, que favorece esse tipo de trabalho, assim, entre aspas, apologético. Então, os Estados Unidos foram fundados por pessoas protestantes, fugindo da perseguição religiosa na Europa, e trouxeram até para a própria Constituição americana esses princípios de liberdade religiosa, e lá nos Estados Unidos tem todo tipo de religião e tudo mais. Então, assim, tipo, você tem um monte de discussões interessantes lá sobre isso. E aí, os calvinistas são meio aqueles que comandam o protestantismo norte-americano. Você vê, por exemplo, até hoje é assim, né? Você tem ministérios gigantescos desses caras que são calvinistas, tipo, por exemplo, o MacArthur, né, que é um dos maiores aí, etc e tal, e tudo bem. E aí, o que acontece, Barbarhala? Os calvinistas, eles herdaram um pouco essa tendência católica de categorizar os demais grupos que deles discordam como heréticos e sectários. Não quer dizer que não exista heresia ou seita, mas, em geral, o conceito de heresia ou sectarismo é uma coisa orientada de forma católica, né, que é a igreja maior, que considera todos os evangélicos como sectários. E os calvinistas começaram a aplicar esse tipo de treta entre os grupos protestantes. Então, o que acontece? Entre os calvinistas, existe a ideia de que os dons espirituais cessaram, e que não existe livre-arbítrio, e que a salvação acontece não é somente assim pela graça, mas de forma monergista e tudo bem. E aí, o que acontece? Igrejas que têm um viés um pouco mais arminiano acabam estando debaixo do escrutínio desse pessoal calvinista. Então eles começaram a dizer que qualquer igreja que tivesse profeta, que acreditasse que a salvação também tinha cooperação humana, era uma seita. E isso deu muito certo nos Estados Unidos, lá nas primeiras décadas lá do século XX. E o CACP meio que importou esse tipo de discurso, ainda que eles não sejam calvinistas, mas na hora de falar mal do adventismo é a mesma base. Já que tem uma profeta herética, mas não é porque o CACP diz que crê que os dons cessaram, é que simplesmente eles importaram o modelo norte-americano para o Brasil, e quem fez isso foi o pastor Nathanael Rinaldi, tá? Ele é o cara que criou o CACP e fez aí as primeiras reuniões, os primeiros materiais e etc. E, inclusive, era de uma época que o Brasil estava começando assim essas tretas apologéticas, né? Tinha o ICP, que acho que meio que foi o Instituto Cristão de Pesquisa, que foi meio que o pai da maioria desses grupos apologetas adventistas. De lá saiu o Fernando Galli, de lá saiu depois o João Flávio Martinez, de lá saiu o pastor Paulo Batista. E o Nathanael Rinaldi era um dos principais caras aí dessa apologética. Ele tentava fazer assim argumentações bíblicas e tudo mais, para querer dizer que o adventismo era errado. E aí o João Flávio Martinez começou a trabalhar lá junto com ele, e aí começou de alguma maneira, a levar avante o trabalho do Nathanael Rinaldi, depois que o Nathanael Rinaldi morreu. E aí, o que acontece? Ele basicamente importou todas as discussões norte-americanas aqui para o Brasil, só que assim, cara, o nosso amigo lá, o João Flávio Martinez, é um cara que tem muita dificuldade de interpretação de texto, é um cara que não fala inglês, é um cara que não tem uma mente muito equilibrada, é uma pessoa que, apesar da gente se divertir com ele, eu não tenho nada pessoal contra ele, é uma pessoa assim, meio que semi-analfabeta, meio que sem noção em geral, assim, das coisas, né? E aí, assim, faz a apologética mais baixo nível que existe. Só que tem um problema, Barbarhala. Que o Martinez, ele não é só ruim de teologia. Ele é o tipo de cara que quer ficar patrulhando os outros evangélicos para, caso concordarem com algum ponto do adventismo ou dialogarem com os adventistas de forma amistosa, tem que ser perseguido, tem que ser
tipo, denunciado como herege e pessoas perigosas, inclusive gente muito bem quista no mundo evangélico, né? Como Luiz Saião, como Marcos Eberlin, e etc. Que são coisas assim, cara, que é desnecessário, entendeu? Porque assim, olha, tipo, existem adventistas que são totalmente malucos da cabeça e heréticos e tudo mais. Mas também tem um monte de adventista que são pessoas equilibradas, profundas, cheias de conhecimento para contribuir com a igreja brasileira. E esse pessoal acaba tomando o adventismo por completo, como se fosse a religião mais idiota do mundo, e aí quando encontra bons adventistas, acaba que toma um pouco na cabeça aí nessas discussões, mas basicamente uma visão meio que geral da treta é um pouco essa, cara. Perfeito. A galera tá aqui cumprimentando, né, tal. Eu falei assim, ó, daqui uma hora eu chamo os seus dois irmãos, tá? O Caipira Kruger e o Barba Costa na live aqui, mas só daqui uma hora, porque o convidado especial é você, né? Então, você já começou a traçar uma coisa muito legal, a questão do ICP, o método de pesquisa. Sim. Temos, então, o Nathaniel Rinaldi e ele morre, e quem dá continuidade é o Martinez. Uma coisa que eu notei, Ezequiel, é que a apologética da CACP, da KCP, ela é muito atrasada. É muito atrasada. Tipo, eles vão querer questionar pontos importantes depois de muitos anos. Por exemplo, Rodrigo Silva escreveu a tese de doutorado dele sobre te digo hoje, lá, a vírgula lá do ladrão na cruz, em 2004, 2005, alguma coisa assim. E eles só foram querer responder 20 anos depois. Sabe? Perfeito. 20 anos depois. Existiu uma tradução feita por um adventista, Tecli Word, alguma coisa assim. Ela foi feita em 1994. Nós adventistas mesmo, os adventistas da época, criticaram essa tradução quando ela foi lançada. E ela e não é a tradução utilizada. Lançou em 94, 3 meses depois já tinha nego escrevendo artigo e descendo a lenha. Eles só foram comentar essa Tecli Word 25 anos depois. Tá ligado? Então, tipo, cara, que cara é esse que tá preocupado com a defesa da fé se eles nem sabem o que tá rolando dentro do adventismo? Então, peraí. Tudo que eu tô fazendo agora, tudo que você faz hoje, Ezequiel, só vai ser relevante para eles daqui 25 anos. Quando você já tiver com barba branca, já tiver trazido muita gente para a igreja, aí que eles vão... Peraí, então é muito retardado, cara. E retardado não no sentido de pessoa com deficiência mental, mas retardado de atrasado, retardatário, né? São muito retardados. Sem dúvida. O que acontece é assim, Barba Rala, o que rola é que, assim, existe um abismo entre o que se pratica nos Estados Unidos da América, em termos de teologia, e o que se pratica no Brasil. Isso não é um problema só do CACP, o adventismo é um pouco assim também. Por exemplo, nós tivemos a publicação do livro Questões sobre Doutrina aqui no Brasil, 50 anos depois que ele lançou nos Estados Unidos. Então, nós também estamos 50 anos atrasados. Só que, o que acontece? O maior problema do CACP não é esse. Esse é um problema que pode ser apontado, mas o maior problema não é esse. O maior problema, na minha visão, é exatamente o que você apontou. É o método de pesquisa. Por exemplo, você entra no site do CACP, você dá uma olhada lá por exemplo, no ramo seitas, aí você clica lá no adventismo, que é o que nos interessa, porque a gente é adventista. Aí você vê uma enorme quantidade do que seriam, assim, tipo assim, artigos. Cara, só que assim, cara, é uma piada chamar esses textos de artigos. Tem alguns que são um pouco mais bem escritos, que são partes de livros, que é algum texto um pouco mais bem feito, mas a imensa maioria desses artigos são coisas compiladas, que não tem pé nem cabeça, que são, assim, tipo postagem de Facebook daquele pior nível que tem, assim. Eu não sei se você lembra de um apologeta chamado Sérgio Baeta. Não cara, dessa época. Não, cara, o Sérgio Baeta, velho, é um cara que ele fica postando uns negócios, assim, de 4 parágrafos, achando que aqueles 4 parágrafos, tipo, destrói a igreja adventista e coloca aqueles memes mais idiota que tem, assim... Ai, adorador de Ellen White detectado. Ai, a velhinha está em Saturno. Sabe, só burrice, besteira, assim.
Então, o que acontece, cara? O CACP, ele é um grupo meio que comandado por pessoas que têm essa mentalidade não acadêmica, não profissional, que não é o problema assim de fazer zoeira, porque a gente faz zoeira, a gente brinca, a gente faz meme, não tem problema, não é esse o problema. Eu só dou risada dos memes dessa galera. Só que assim, cara, não é um trabalho sério. Tipo, não é um negócio assim que oferece um desafio sério. E, inclusive, cara, um aspecto muito legal é que como o CACP ele não tem assim só um autor, ele vai compilando texto de um monte de gente diferente. Então tem lá texto do Gleison, tem texto do Bispo Tarles, tem texto do Batista, tem texto do Martinez, tem texto de um monte de gente lá. O Galli, que é calvinista, e eles combatem o calvinismo. Exatamente. E aí, velho, sabe o que acontece? Você vê que os caras contradizem eles mesmos. Por exemplo, né, tem texto lá falando mal da maldição hereditária. Aí vai lá o Gleison fala que a igreja adventista está amaldiçoada porque tem uma maldição hereditária, que não sei o que o adventismo não rejeitou os pecados do movimento milerita. Então tem uma maldição hereditária sobre o adventismo. E lá no site do CACP, tipo assim, eles publicam qualquer coisa, entendeu? Os caras publicam que maldição hereditária é heresia e que também a heresia o adventismo está debaixo da maldição hereditária, porque não sei o quê. Então, tipo assim, eles não têm a menor coerência, cara. Não é um negócio assim, tipo, bem feito, não tem uma linha editorial, não tem assim, tipo, como eles falam que a gente fala com os dois cantos da boca, né? Que a gente fala, por exemplo, que a gente é salvo pela graça, mas tem que guardar a lei. Na verdade, é a Bíblia que fala essas duas coisas. Mas aí, eles é que falam com os dois cantos da boca, e eles não falam que tem que guardar a lei e ser salvo pela graça. Eles falam que maldição hereditária é heresia e, ao mesmo tempo, se for um argumento usado contra o adventismo, tá valendo. E isso, assim, que eu acho que é o mais complicado, é o mais chato, é o mais triste do CACP. E combater o adventismo eu acho normal, porque as pessoas têm direito a ter visões diferentes das visões adventistas. Mas combater com esse nível, assim, de burrice, aí fica difícil, né, Barbara? E sabe o que me dói, Ezequiel Gomes? Assim, me dói muito. Veja que já foram apontados em 20 minutos de live, foram apontadas duas falhas metodológicas da CACP, da KCP. Mas o que me dói, Ezequiel, é que o João Flávio Martinez, além de pastor batista, veja, não é de qualquer denominação, uma igreja que, pô, mano, eu respeito pra caramba os batistas. Tenho mais intimidade com os calvinistas, né, tenho mais proximidade com os calvinistas, mas cara, os batistas são muito alinhados. Nós somos muito alinhados com a teologia batista, de certa forma. Os batistas gostam muito de nós. Os batistas são bichão. Então, é um pastor batista e ele tem formação em história. Veja, João Flávio Martinez tem formação em história, ele tem pós-graduação em história. Eu já vi ele dizer isso. E aí, quando eu vejo ele fazer uma análise, sabe? É tipo, me dói, cara. Me dói, Ezequiel. Um detalhe muito interessante. Eu já ouvi alguns áudios do Nathanael Rinaldi, do Rinaldi, e do Martinez. No assunto sobre tagma, eu vi o cara pegar o texto em inglês, traduzir o dicionário do Gerhard Kittel, o dicionário dizia assim, é altamente provável que o significado de tagma seja grupo, classe. É altamente provável. O dicionário diz isso. Ele traduziu em português e dizia isso. E o cara termina de ler e ele fala assim, não diz isso, tá aí, leia e interprete quem quiser. Sabe, é um bagulho, assim, sobe uma indignação, sabe, Ezequiel, sobe uma indignação, que fala, cara, esse cara é o cara que vem fazendo apologética há anos. É triste. Sim, eu concordo, cara. E assim, olha, tipo, o que acontece? Às vezes as pessoas acham que a gente fala essas coisas do João Flávio Martinez meramente por birra e etc. Mas olha só, quando que você já viu um adventista falar essas mesmas coisas que o Barbarella está falando sobre o Carlos Augusto Vailate? Nunca. O Vailate guarda o sábado? Não. O Vailate crê que a alma morre? Não. O Vailate crê, mais ou menos, nas mesmas coisas que o João Flávio Martinez crê contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia, beleza? Porém, o Vailate,
é um cara acadêmico, o Vailate é um cara inteligente, o Vailate é um cara respeitoso, o Vailate é um cara que dá gosto de ouvir, dá gosto de debater com ele, dá gosto de conversar com ele. E assim, tipo, não é porque ele não tem erros. O Vailate, sim, ele tem os erros dele, mas acima dos erros dele, ele é um cara cristão, ele é um cara gente boa, ele é um cara super legal. Então, tipo assim, não teria nenhum problema se o João Flávio Martinez fosse do nível, por exemplo, de um Vailate, que a gente dissesse, cara, tem esse site aqui, o CACP, que é comandado por um cara inteligente, um cara fera, que discorda da igreja adventista, e tudo bem, porque não tem problema. Agora, o João Flávio Martinez, cara, é assim, olha, eu acho, o Barbarhala, que o problema ali é o seguinte, primeiro, eu acho que provavelmente ele não seja assim pastor oficialzão da Igreja Batista, não, tá? Eu já ouvi falar esse assunto aí. Que ele é meio que assim, tipo um time B, assim, uma série B do negócio, tá? Eu acho que ele não vive 100% disso. Eu acho que, inclusive, existem muitas pessoas na comunidade batista que discordam do que ele faz, não só em relação à Igreja Adventista, mas às igrejas de uma forma geral. Tipo assim, você via aquelas coisas do CACP contra o islamismo, cara. Os caras tomando processo na Polícia Federal, brother. Não é, tipo assim, não é uma mera questão assim que você não pode falar contra o islamismo. Claro que pode, mas você não deve baixar o nível, cara. Você não deve, tipo, fazer um negócio que não é legal, entendeu? Que as coisas do Martinez lá, do CACP, é muito ruim. Então, tipo assim, o problema maior também é o seguinte, cara. O João Flávio, ele é um cara que nitidamente não sabe interpretar texto, cara. Mas qualquer texto, irmão. Qualquer um. Tipo assim, você vê claramente, qualquer pessoa que estudou literatura, gramática, português, redação, no nível mínimo, assim, o cara meio que tem que entender. Aí volta problemas complexos, né, Barbarhala? O sistema educacional brasileiro é extremamente deficiente. Então, o cara vai fazendo as coisas nas coxas, vai sendo aprovado nas coxas, vai fazendo a faculdade nas coxas, vai ganhando o diplominha nas coxas, e depois quer usar títulos aí dizendo que é formado nisso ou naquilo. E é um analfabeto funcional, assim, literalmente, né? Tipo, não é nem assim que a gente está, tipo, fazendo uma retórica só para zoar o cara. Não, ele é literalmente um analfabeto funcional. Só que assim, cara, se ele fosse um cara analfabeto funcional, mas que fosse muito cristão, beleza. Só que o problema é que o cara é um analfabeto funcional e ainda em cima disso é uma pessoa intolerante, é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa que quer distorcer as coisas para dizer que quem pensa ali diferente do que ele está dizendo está errado. Isso é um problema, porque aí, cara, você entra no aspecto psicológico. Tipo assim, a gente não é analista, né? A gente não é psicólogo aqui para traçar o perfil, nem precisa ser. Mas que o Martinez ele é um cara meio desequilibrado da cabeça é uma coisa absolutamente óbvia. Por quê? Porque você percebe a afobação na argumentação, você percebe a falta de encadeamento lógico das ideias, onde supostamente vai refutar a igreja adventista. Você percebe esse envolvimento emocional pesado, querendo condenar quem leva o Rodrigo Silva nas igrejas. Mano, isso é um negócio tão maluco, brother. Que tipo assim, olha, as pessoas que recebem o Rodrigo Silva nas suas igrejas, em geral, elas se sentem honradas, cara, porque o cara é super educado, super gente boa, super legal, traz um conteúdo assim diferenciado. Tudo bem, tem umas coisas do Rodrigo Silva que eu não concordo teologicamente. Rodrigo Silva foi meu professor, tá? Mas, por exemplo, Rodrigo Silva tem uma teoria lá sobre Filipenses capítulo 2 que eu discordo. Agora, não é porque eu discordo do Rodrigo Silva que quem chamar ele na sua igreja vai pro inferno, é do demônio, olha que absurdo, e liga pros caras, e impede a cabeça do pastor que deixou o Rodrigo Silva pregar. Cara, o Martinez, ele já perseguiu não só o Rodrigo Silva, tantos outros, até eu mesmo, né? Não vou dizer caso aqui específico, mas assim, cara, eu tinha uma relação com um certo grupo evangélico no contexto aí de coisas que eu produzia e etc e tal, e essa parceria acabou, por quê? Porque o João Flávio Martinez não é assim, ó, que ele vai lá e refuta o Ezequiel. Não, ele vai lá no evangélico e diz assim, se você continuar tendo algum tipo de relação com esse cara, eu vou denegrir você na internet.
aí a galera meio que baixa a bola para ele. Por quê? Porque ele ganha no grito, no desequilíbrio, é um maluco à solta, entendeu? Esse que é o problema real, assim, maior da questão como um todo aí. Não, e isso, além disso, eu vou dizer uma coisa aqui em alto bom tom para todos ouvirem. Deixa eu ficar de igual para igual aqui, que agora eu vou falar um toquinho aqui enquanto ele toma uma água. O Martinez é um hipócrita. Um hipócrita. Eu vou dizer por quê. Ele foi lá, meteu strike no canal do Rodrigo Oliveira. Não, do Oliveira. Ricardo Oliveira. Ele meteu strike no canal do Ricardo Oliveira. Ele meteu strike no canal do Análise Teológica. Ele tentou meter strike em tudo quanto que era canal que utilizava pedaços dos vídeos dele. Beleza, é a política do YouTube. Você utiliza um pedaço do vídeo, dá strike. É a lei, tá? Então a gente anda conforme a lei. Ele fez isso. Só que quando o Leandro Quadros foi meter strike no canal da KCP, ele foi pra internet dizer: ai, estão me perseguindo. Os adventistas não suportam. Cara, é uma hipocrisia. Eu vi ele fazer isso. Eu vi, sabe? Então, assim, 2 pesos, 2 medidas. Ele persegue os outros, mas se você usar a mesma regra, a regra do strike valeu pro Ricardão? Valeu. Valeu pro Alexandre de Sá? Valeu. Do Análise Teológica? Valeu. Tranquilo. É a regra do YouTube, tranquilo. Mas essa regra também vale para você. Então, se você tá utilizando vídeo de outras pessoas, paulada em você. Então, assim... cara, sim, cara, é que assim, ó, esse pessoal, eles não têm o menor apreço pela coerência mínima, né? E assim, olha, você percebe isso nitidamente, não só nas questões pessoais, né, desse tipo aí. Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre o Bispo Tarles, uma época, e ele tentou derrubar o meu vídeo, né, via YouTube. Mas não conseguiu, por quê? Porque eu usei pequenos trechos e eu não usei o vídeo no molde completo. Eu coloquei o vídeo dele num molde menor, aquela coisa que a gente faz do uso legítimo que fala do YouTube, né? Mas o que acontece? O que esses caras fazem é o quê? É exatamente o seguinte, eles acham que eles podem falar tudo e contra eles ninguém pode falar nada. E eles usam qualquer arma para tentar, né, tipo, fazer calar as pessoas que falam contra eles. E aí é aquelas coisas assim, mais de quinta série possível, né? Apelido, pessoas assim, por exemplo, lá no site do CACP, a gente vê assim o mesmo grupinho de sempre comentando, aquela coisa toda, né? É tipo uma comunidadezinha de meia dúzia de pessoas ali. E sempre o tom é o quê? Nunca é teológico. Porque a teologia para eles é só um subterfúgio para realmente denegrir o grupo do qual eles discordam. Então, por exemplo, o cara vai lá e fala assim: olha aí o Ezequiel, esse idiota que crê que Jesus é Miguel. E aí vai lá e o resto do comentário é que eu sou idiota, é que eu sou homossexual, é que eu sou um cara que processou a igreja, é que eu sou um cara que vai para o inferno, é que eu adoro a ela. Ou seja, não tem teologia nenhuma. Tipo assim, é só besteira, burrice e, tipo assim, ficar colocando rótulo nos outros. Eu, graças a Deus, Barbarrala, eu tô no lugar certo e na hora certa, cara, porque eu não me importo com a imagem social que as pessoas fazem de mim. Eu sei quem eu sou, não preciso que o João Flávio Martinez ou o pessoal da CACP diga para mim no que eu creio ou não creio, por que eu creio ou não creio, o que eu sou ou não sou. Então, tipo assim, cara, eu só dou risada desses caras. Por isso, inclusive, é que a gente dá a cara, a tapa, e, inclusive, refuta esse pessoal onde for e onde quer. Claro, eu não fico fazendo isso direto porque eu não quero dar muito ibope para o CACP. Por exemplo, uma vez por ano, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, eu falo do CACP no meu canal. Não mais do que isso. Já faz, inclusive, bastante tempo que eu não falava do CACP, aí por isso que eu propus a live hoje para a gente conversar a respeito. Por quê? Porque não deve ficar falando direto deles, não. Não pode ficar alimentando o maluco, entendeu? Você, claro, o maluco tá falando besteira, você vai lá dar uma pancada nele. Aí você esquece, deixa um ano na gaveta, depois volta. Porque se você ficar alimentando,
cara, o negócio não tem fim, a burrice infinita, eles vão ficando cada vez mais agressivos, cada vez mais maldosos, e sempre é coisa pessoal, nunca é um argumento teológico, sempre é burrice infinita, cara. Não, e assim, vamos lá pro método, concordo com você, só que assim, o Barba Rala é um maluco indignado, então ele tem que zoar mesmo, tem que tocar o terror, citação, salto do Jiraiya. Gente, assistam um vídeo, método exegético, salto do Jiraiya é da KCP, cara. Não, se um aluno meu usar aquele método, eu reprovo. Mas um dia eu ouvi um áudio do Nathanael Rinaldi, e eu acho muito interessante, porque a KCP, o Nathanael Rinaldi, ele descia muita lenha nos católicos. Só que, para defender o domingo, o Nathanael Rinaldi foi lá e utilizou 3 bíblias católicas para falar de domingo. Tá ligado? Uhum. Sabe? Ó, é engraçado. O cara desce a lenha na igreja católica. O que é igreja católica? É isso? Pá. Mas chega na hora de defender a doutrina, ele utiliza exatamente 3 traduções católicas para defender. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, mano, peraí. Que loucura é essa, mano? O cara critica o catolicismo, mas se utiliza das obras do catolicismo, porque ali eles traduzem do jeitinho que eles querem. É triste. Na verdade, assim, Barba Rala, a gente percebe uma deficiência muito grande na apologética brasileira em função dessa discussão de línguas bíblicas. Porque o que acontece? A tradução da Bíblia, ela é uma coisa assim que a maioria das pessoas não entende, que mais cedo ou mais tarde você tem que tomar decisões em função de hipóteses de tradução. O que quer dizer que os textos podem ser traduzidos de forma mais ou menos diferente entre si. Não é uma liberdade absoluta, mas é uma liberdade real. Então, por exemplo, é como você pegar um verbo grego lá e escolher se você vai traduzir entre andar ou caminhar. Tipo, no final das contas, talvez a diferença não vai ser muito grande. Mas, em alguns casos, essa diferença já pode ser um pouco maior, né? Então, o que acontece? A maioria das pessoas, elas acham que a tradução bíblica, ela deve ser escolhida de acordo com a tradução que mais espelha a conclusão da pessoa que está fazendo o tal do vídeo. Então, ela não está nem aí assim para a metodologia de estudo e análise e tradução, mas só está preocupada com o resultado final, se vai contra ou a favor ali o argumento dela. Inclusive, esses dias eu fiz um vídeo sobre o Gleison Pércio no meu canal, dizendo, inclusive, que ele fez o quê? Ele fraudou o texto bíblico de Daniel 9 para pregar as burrice dele lá. Porque fala lá em Daniel 9 que o Messias ele ia ser morto, não sei o quê, e ele iria ungir o santo dos santos. Aí o Gleison encontrou uma tradução que acrescentava uma expressão dizendo assim, e ungir o santo dos santos, vírgula, reconsagrando o templo. Só que no texto hebraico não existe essa expressão. Não existe tipo assim, uma expressão, ungir o santo dos santos, vírgula, blá, 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 blá. Né, reconsagrando o templo. Essa tradução é uma tradução livre da Nova King James, que é uma tradução totalmente dinâmica, como a gente fala, não é literal. E aí, tipo assim, cara, o tradutor da Nova King James, ele estava tentando interpretar o texto, não meramente traduzir. Só que aí, Barba Rala, o que acontece, cara? Para você explicar isso para as pessoas e para mostrar para elas por que isso é errado, é um argumento um pouco complexo. Então, a maioria das pessoas, elas meio que não entendem assim como que essas coisas funcionam. Então, o CACP, como a gente diz, é um projeto feito por pessoas ignorantes e para pessoas ignorantes. Porque o que acontece, cara? Isso é o maior problema, assim. É um povo que se alimenta da burrice alheia e que tem líderes burros para poder falar no mesmo nível daquelas pessoas. Porque, tipo assim, não é o caso de que não possa haver uma pessoa inteligente no CACP. O pastor Paulo Batista, Paulo Sérgio Batista, que eu já fiz vários debates com ele, é um cara muito inteligente.
E ele está lá de vez em quando, tem os textos e vídeos dele no CACP. Só que assim, o Paulo Batista, com certeza, ele não concorda com o João Flávio Martinez, mas ele, assim, nas coisas que o Martinez fala, mas ele concorda que o adventismo é errado. Então, como o CACP tem visualização e etc e tal, então a pessoa acaba fazendo ali uma harmonia com o cara ali, mesmo não concordando com ele, só para poder ter uma plataforma para, né, avançar o seu trabalho. Então, é uma questão complexa dentro do mundo evangélico, só que quando a gente vai querer discutir o mérito das coisas, cara, eu queria discutir a tradução mesmo, o método de tradução, por que você incluir partículas interpretativas no texto é perigoso. Claro, em algum momento ou outro isso pode ser feito, mas precisa ter a consciência de que aquilo não faz parte do texto original, mas é uma interpretação, uma paráfrase. Aí quando um adventista faz uma coisa desse tipo, é o fim do mundo, brother. Aí o Ellen White está tentando colocar palavras no texto bíblico, a tradução Clear Word é do demônio, olha aí, aceita, não sei das quantas, como se a Clear Word fosse tipo uma tradução do Novo Mundo adventista, que não é. Mas na hora que eles fazem isso, daí não, tá tudo certo. O João Flávio Martinez usou uma tradução católica, cara, que inclusive traduzia Mateus 10:28 de forma correta, mas tinha uma nota de rodapé que dizendo assim que a alma ia sofrer no inferno. Aí ele meio que tentou dizer que a polime não era destruir, mas era sofrer. Não existe uma ocorrência de apólime no Novo Testamento como sofrer. Mas o cara não tá nem aí, cara. O cara quer que se exploda, o cara não quer saber da verdade. O cara quer enganar idiota, como tem muito idiota querendo ser enganado no mundo. Aí é aquela coisa que sempre se fala, né? Todo dia acorda um esperto e um tonto. Os dois se encontram, dá negócio, né? No caso, o esperto é o João Flávio Martinez, a hora que encontra alguém para acreditar nas bobeiras dele, aí a hora que os dois se encontram, dá negócio, né? E isso é triste. Isso é Triste. triste. Triste, triste. É triste. Tá? Porque não é o problema de discordar do adventismo, cara. Quer crer em alma imortal? Cara, o melhor teólogo de todos os tempos da igreja chama São Tomás de Aquino, acreditava em alma imortal. Só que é o seguinte, a base dele é filosófica, não é a Bíblia. Então, eu respeito São Tomás de Aquino, cara. Eu respeito que ele creia na imortalidade da alma. Então, tipo assim, não é o problema de crer na imortalidade da alma. O problema é o cara ficar distorcendo a Bíblia, achando que ninguém sabe ler, levando todo mundo como se todo mundo fosse idiota, para querer pregar uma ideia que tem milhões de implicações heréticas, né, cara? Fora que eu quero colocar aqui, eu tenho conversado com alguns batistas, eu já troquei ideia com alguns batistas, e sabe o que é interessante? Esses batistas não concordam com a teologia da KCP. Sim. Por exemplo, o Martinez, pelo que me parece ser, ele é dispensacionalista. Sim. Muitos dos batistas não são. Não são. Então, peraí. Ele tenta defender uma ortodoxia batista, isso, aquilo, mas ele mesmo em si não é. Ele não defende uma doutrina, ele não defende uma doutrina batista prática. Né? Outra coisa, ele quer descer a lenha no adventismo, só que os adventistas do sétimo dia guardam o sábado por culpa dos batistas do sétimo dia. Uhum. Opa, peraí. Nós não inventamos nada. Ellen White não inventou nada. A gente só pegou algo que já estava feito por quem? Pelos batistas. Quem é que pregou a vinda de Cristo? Guilherme Miller, lá, o Advento. Guilherme Miller era adventista do sétimo dia? Não, Guilherme Miller, ele era batista. E aí me dói ver um cara que é formado em história. Porque eu sou formado em história. A gente conhece o método histórico. O Ezequiel Gomes tem mestrado em teologia. Ele sabe que para fazer teologia você tem que fazer uma análise corrente da origem das coisas. Aí eu vejo um cara falar assim, não, porque Ellen White trouxe o adventismo. Não, tô falando que o Martinez fala isso. Mas viu o cara criticar o adventismo por guardar o sábado, sendo que o adventismo é uma igreja filha dos batistas, de maneira clara. Exatamente. Né? Na verdade... Só mais um pontinho. Porque os adventistas creem que Miguel é Jesus. Mas vamos na origem do adventismo. Pega lá o adventismo. Metodistas, batistas, calvinistas. Aí você pega João Calvino, ele acreditava que ele falava, olha, Miguel é Jesus. Você tem teólogos, sem serem adventistas, antes do adventismo, que diziam
que Jesus e Miguel têm uma estreita relação que parecem ser a mesma pessoa. Você tem vários teólogos que fazem isso. E aí nós, por nascermos nesse momento, nesse contexto, nós somos loucos por acreditar que Jesus e Miguel... E eu acho que o mais complexo disso, Barbarrala, é que assim, cara, a grande verdade é que essas pessoas, elas não se importam com nenhum argumento teológico. E isso é um problema, assim, tipo, o que move o João Flávio Martinez não é argumento teológico. Tanto que lá no site dele tá cheio de argumento teológico contraditório um contra o outro. Eu já fiz vários vídeos mostrando. Aqui nesse site aqui tá dizendo que maldição hereditária é heresia. Aqui tá dizendo que maldição hereditária tá tudo certo. Acabou, é incoerência total. E não só em relação a esse ponto, a vários outros. Então ele não tá nem aí com isso. O que realmente importa para eles é uma narrativa que justifique o mundo evangélico a não guardar o sábado e a crer na imortalidade da alma. Acabou, não tem mais nenhum interesse além disso. Pode ser que algum ponto ou outro ainda tenha um certo interesse. E qual que é a agenda desse pessoal? É tentar atribuir tudo aquilo que as pessoas não conhecem dentro do Adventismo a Ellen White, como se essas coisas não tivessem fundamentos fora de Ellen White, como, por exemplo, esse caso de Miguel. Então, tipo assim, ó, o que acontece? Esses caras, eles não se importam com isso. Porque, no final das contas, eles não estão querendo discutir o mérito se Jesus é Miguel ou não. Eles estão querendo dizer que o adventista crê que Jesus é Miguel por causa da Ellen White, porque o adventista segue Ellen White e não a Bíblia. E aí ele vai poder dizer para o mundo evangélico, então você não guarde o sábado, porque quem guarda o sábado está seguindo a Ellen White e não a Bíblia. Como se a Ellen White que tivesse escrito os 10 mandamentos. Então, assim, cara, tipo, é simples assim, se resume nisso. Por quê? Porque eles acham que ao atribuir as questões a Ellen White, esse preconceito que há contra a Ellen White vai ser suficiente para acalmar a consciência das pessoas e aí deixa elas assim, sem trabalhar no sábado, ou sem guardar o sábado, etc. E crendo aí nas questões de imortalidade da alma, porque o resto é só picuinha. Realmente o que importa são esses dois assuntos, que no final das contas é um pouco da vocação adventista, né? Por mais que o adventismo vá muito além da guarda do sábado e da crença nessas questões aí que a gente está falando, o cerne é isso, o mundo evangélico é cego, que diz que crê na Bíblia e crê numa entidade imaterial, que a Bíblia não fala nada nunca a respeito dela na Bíblia. E isso é muito vergonhoso para eles, Barbarrala, porque assim, ó, essa discussão da imortalidade da alma é muito legal, porque o conceito pagão de alma, ele é muito sólido na nossa sociedade, né, desse fantasminha camarada. Então, sempre que as pessoas leem o termo alma, elas meio que naturalmente imaginam o fantasminha camarada. Então, isso faz com que algumas pessoas imaginem que está lá na Bíblia esse negócio. Então, é uma coisa interessante. Aí, quando você começa a demonstrar que não, as pessoas elas reagem contra o que você está dizendo. Não é porque elas são muito firmes na crença na imortalidade da alma, é porque se nós estivermos corretos, a implicação é que os caras não sabem ler direito, ou que os caras se baseiam mais na filosofia do que na Bíblia, e o evangélico ele não gosta muito de admitir esse tipo de coisa, né? Então é um jogo psicológico, acaba que não é um mero jogo lógico, bíblico, de discussão de texto. É um joguinho do tipo assim, o que eu posso usar para justificar a minha crença naquilo que vai totalmente contrário ou além do que a Bíblia ensina, cara. Deixa eu voltar aqui. E esse é um jogo perigoso, né? Porque claro, você está deixando de... Peraí, vamos tentar entender o que o texto bíblico diz. Exato. E isso é preocupante, isso é preocupante. Eu fui abrir aqui o canal da KCP, né? Até que eles estão falando um pouco do adventismo, cada um vídeo sobre adventista, 1, 2, 3, 4. 4 vídeos, então de 5 vídeos, 4 foi falar assim, 4 não falou de adventismo, aí um falou. 1, 2, 3,
4. Aí aqui, 3 vídeos falou. Então, assim, aí já no seguinte já falou sobre adventismo. E quando a gente olha os vídeos que eles falam do adventismo, dão muito mais visualizações do que os vídeos falando sobre outros assuntos. Esse é um ponto interessante. Sim. Falar de adventismo dá muita visualização. Falar mal do adventismo dá visualização. Para eles. Né? Dá muita visualização. E essa é real. Por que eles falam tanto de adventismo? Porque isso dá visualização. Porque você bater em testemunho de Jeová, não dá tanto. O Hebraico Pro começou a bater em testemunho de Jeová e ele perdeu visualização. É claro que ele fez de uma maneira errada. Eu já falei para ele que ele fez de maneira errada. Falei, ó, mas ele perdeu visualização. Só que quando você fala de adventista, meu amigo, a visualização come solta. Meu, o que eu era alguns anos atrás era notificado de gente comentando: olha, Edu, você tem que responder esse vídeo, ó, Barbarrala, responde esse vídeo. Caras que queriam que eu entrasse em grupos de WhatsApp para eu ficar debatendo com as pessoas. Meu irmão, vocês querem treta? Briguem entre vocês, eu não tô nem aí para isso. Aí quando eu entrei no meio, eu entendi. Falei, quando eu criei o Barbarrala, o canal do Barbarrala, e vi o crescimento que o Barbarrala tinha, falei, meu Deus, cara, eu tô até com medo de ser corrompido por isso, cara. Né? Porque corrompe, cara, corrompe. É tipo 3, 4 vezes mais visualização que o canal normal. Sim. É foda. Então, assim, eu entendo por que a KCP faz isso. Porque árvore que dá fruto, leva pedrada. E é muito legal, assim, né, essa discussão, porque, na verdade, o que acontece? Eu acho que a gente não precisa dizer que o CACP, na verdade, concorda com o adventismo e sabe, mas só estão falando isso para ganhar view e like e dinheiro. Não é esse o caso. Eles, com certeza, devem acreditar que o adventismo é uma religião muito ruim, muito errada, e aí eles unem o útil ao agradável. Então, eles acham que a gente é errado, bater na gente dá visualização e like e dinheiro, então, né, batem na gente e ganham visualização, like e dinheiro. Só que o que acontece, Barbarrala? Tipo, uma coisa que eu acho, assim, que é uma das coisas que eu mais gostaria de fazer, assim, no meu ministério pessoal, é elevar o nível da discussão sobre o adventismo. Porque, claro, assim, cara, tem todo tipo de gente dentro da igreja, né? Eu não sou o tipo de pessoa que acha que você tem que ser adventista para ser salvo. Eu nunca pensei dessa forma, ainda que eu acho que o adventismo tem uma teologia relativamente superior à maioria das igrejas. Mas também a gente tem muita dificuldade de viver a nossa fé, né? Porque o adventismo ele tem ideais muito altos, né? Em termos de santificação, de obediência à lei de Deus. E aí, às vezes, quando estoura no nosso meio escândalo ou de adultério, ou de mentira, ou de corrupção, de desvio de grana, sei lá o que, acaba que fica mais feio do que já é feio, né? Naturalmente no mundo, assim, em geral. Então, tipo, o adventismo tem essa vocação treteira, o adventismo tem essa vocação que às vezes a gente, né, tem uma teoria que a gente tem mais dificuldade de viver. Só que em termos teológicos, cara, tipo assim, ó, eu não queria ficar discutindo se a parábola do rico e do Lázaro prova a imortalidade da alma ou não. Assim, eu acho que já não cabe mais essa discussão, entende? Não é porque o texto não possa ser entendido de forma diferente do que eu entendo. É que assim, cara, se você quer defender a sua tese com base, por exemplo, nesse texto, você vai ter que lidar com o fato de que a conclusão do texto é dar atenção a Moisés e os profetas. Eles têm Moisés e os profetas que os ouça. Toda a crença na imortalidade da alma é que o Novo Testamento é uma luz progressiva maior do que a do Antigo Testamento, porque isso não está claro no Antigo Testamento e supostamente só está claro no Novo. Aí o texto que seria o texto mais claro do Novo Testamento, para dizer que a alma é imortal, que é a parábola do rico e do Lázaro, ele manda você crer no Antigo Testamento. Tipo assim, cara, mano, não tem cabimento, entende, cara? Tipo, não, é um tipo de coisa, Barbarrala, que não é o problema de discordar da minha leitura. Pode discordar da minha leitura, mas não discorde do texto, pelo amor de Deus. Não discorde do que Jesus está ensinando em Lucas 16. Perfeito. Mas tem uma coisinha que eu quero bater nesse ponto, que eu chamo, não que eu chamo, mas Olavo de Carvalho, ele menciona um negócio chamado filosofia negativa, ou dialética negativa. O que o comunista ele utiliza? Veja, eu vou sair um pouquinho do tema do Martinez e entrar na questão filosófica para ficar claro. A escola de Frankfurt trabalha com um negócio chamado dialética negativa. Como assim? Você pega
os comunistas para criticarem o capitalismo, mano, os caras são bons e eles têm razão em criticar o capitalismo. É justo, é válido as críticas que são feitas. Só que a pergunta é, o que é melhor que o capitalismo? Eles não têm. Então você sabe aquele cara que critica muito, não, porque a igreja precisa fazer isso, porque a igreja precisa fazer aquilo, porque a igreja precisa isso. Só que aí não, a igreja está errada nisso. Peraí, e o que você faria se você fosse o pastor, então? O líder supremo, o papa da igreja. O que você faria? A pessoa não sabe responder. E isso eu aplico pro Martinez também. Na KCP, eu entendo que eles utilizam de uma teologia ou de uma apologética negativa. Por quê? Para criticar o adventismo, eles são bons. Eles vão lá, criticam, descem a lenha, pá. Só que eles não têm uma proposta teológica melhor. Sim. A gente vê isso muito claro nas 2.300 tardes e manhãs. A nossa interpretação é 1000 vezes melhor que a deles. Exatamente. Não, e não só nisso, na interpretação de texto bíblico. Eles usam o texto, a gente pega o texto e explica o texto. Mas eles não explicam. Por exemplo, eu já convidei, e vários adventistas, não só eu, não começou comigo, mas vários adventistas do sétimo dia já chamaram Martinez em debate, já chamaram ele no templo para explicar Mateus 7, 21, 22 e 23. E ele nunca respondeu. E sabe por que ele nunca respondeu? Porque se ele responder, se ele falar o que o texto diz, vai entrar em contradição com toda a teologia dele. Então ele prefere criticar o adventismo, falar que a lei foi abolida, mas ele nunca vai explicar Mateus 7, 21, 22 e 23, porque ele se enquadra nesse texto. E aí vai entrar numa contradição. E aí ele tem que rever a teologia dele. Só que a teologia dele é aquilo. É dispensacionalista. Uma hora o sábado foi abolido, agora é o domingo. Outra hora nenhum dia tem que ser guardado. Então é um negócio assim que eles vão pulando de galho em galho e aí não tem uma proposta melhor, não tem uma coisa sólida. Critica-se, mas não tem uma proposta que resolva o problema. É isso, é o que eu vejo. Não, perfeito, é isso mesmo, né? E na verdade, Barbahalla, esse é um fenômeno que acontece na maioria dos grupos de uma forma geral, tá? A gente tem uma facilidade de discordar do que está errado naquilo que a gente enxerga, mas se a gente estivesse no lugar daqueles a quem a gente critica, a gente também teria dificuldade de fazer as coisas serem melhores, porque na verdade os limites impostos sobre a realidade, eles não são limites do CACP ou do Ezequiel, é um limite da realidade. Por exemplo, o que impede, por exemplo, que o capitalismo seja melhor? É os pecados dos seres humanos. O que impede que o comunismo seja melhor? Os pecados dos seres humanos. Então, no final das contas, o pecado é uma grande barreira para a gente ter um mundo melhor, uma igreja melhor. E nesse caso, o CACP é o promotor de pecado. Não é porque é pecado discordar do adventismo, não. Mas o pecado é você pegar picuinha, interpretar de forma equivocada, demonizar o outro lado para simplesmente dizer que ele é herege, você é ortodoxo, quando no final das contas as perguntas bíblicas não estão sendo respondidas ou estão sendo melhor respondidas pelo lado de cá do que pelo lado de lá. Mas como a vergonha é grande, o orgulho é grande, a vaidade é grande, eles se cercam do grupinho que aplaude eles ao redor e que se exploda a verdade. O que importa é, Ezequiel Gomes publica um vídeo falando da mortalidade da alma, tem 1000 visualizações. Aí o Elias Soares publica um vídeo falando da imortalidade da alma, tem 10.000 visualizações. Aí, ó, o Ezequiel está errado, o Elias Soares está correto. Como se as coisas fossem assim, entendeu? E aí vai que vai, e é uma tristeza, assim, né? No fim, Barbahalla, é uma mentalidade católica, cara. É uma mentalidade que se a gente está com a maioria, a gente está com a verdade, você não pode discordar da tradição. O texto bíblico, ele é verdadeiro só na medida que a tradição entende da forma como a gente entende. Se você entender de outra forma, não vale. A única coisa que eles discordam da Igreja Católica é que eles podem ser líderes das igrejas deles e serem casados, não precisa ser padre e celibatário, e eles querem receber o dinheiro, o dízimo, e não a Igreja Católica. Fora isso, cara, é uma mentalidade católica absolutamente nítida no CACP e na maioria dos apologetas, cara. Não, concordo em gênero, número e grau. E uma coisa que já foi batido, é interessante, que me incomoda muito, você já mencionou, por exemplo, eu antes de eu entrar,
até mesmo quando eu me envolvi nessas tretas, depois que eu criei o Barba Rala, né, depois que eu criei o Barba Rala e acabei adentrando nas tretas adventistas, eu dialogo com muita gente que não é adventista. Eu né? também. Pô, cara, tem teólogos aí que eu converso, que eu faço live, que eu puxo o assunto, até gente que não crê como a gente crê. Pô, eu já fiz live com o Fábio Sabino, que é um dos caras que não é mais cristão. Ele desce a linha na Bíblia, ele desce a linha nos cristãos da religião. Pô, mano, eu fiz uma live com o cara, sentei, conversei com ele tranquilamente, conversei com gente completamente oposta a ele, gente já com uma pegada muito mais fundamentalista. Né? Então eu converso com todo mundo, eu não tenho medo de conversar com ninguém. Só que, para a galera da KCP, qualquer diálogo que você tenha com um adventista é o fim do mundo. Isso é característica de seita, né? Eles querem controlar a informação, eles é que são seita. Exatamente. Eles falam assim, ó, não, aí que é engraçado, aí eu vejo o João Flávio Martinez dizer assim, que nós somos sectários. Não, peraí, meu, eu estou disposto a conversar com um padre católico, com um ateu, com um cara que não é cristão, estou disposto a conversar com um batista, com um calvinista, com um presbiteriano, com um arminiano, com um assembleiano, eu estou disposto a conversar com todo mundo. Mas ele não está disposto a conversar comigo. E eu que sou sectário, tipo, ele fala do que ele faz. Né? Exatamente, a pessoa se entrega. Seu irmão mais velho, o Ezequiel Gomes, seu primo lá de 6º grau lá. Grande mestre. E aí, Ramon? Tudo bom, meu irmão? Feliz sábado, pastor Ezequiel Gomes, feliz sábado, Barba Rala, e feliz sábado a todos que estão nos acompanhando, né? Nesse exato momento. Amém, amém, amém. Então, e o Caipira, vem também? O Caipira, ele acabou de ver o link aqui, vamos ver se ele vai entrar aqui. Estou aguardando. E aí, Ramon, como é que está essa vida? E o que você tem a nos dizer nesta noite? Eu estou muito feliz, primeiro, que hoje é o dia do Senhor, Santo Sábado do Senhor, Zahor et Yom HaShabbat, lembra-te do dia de sábado, e nós temos que realmente nos lembrar desse dia maravilhoso, 24 horas na presença do Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa, é que estamos muito mais perto de nos encontrar com Jesus Cristo, que vem visível, audível, com poder e grande glória, nas nuvens com todos os seus anjos e virá para resgatar o seu povo. Aleluia, amém. Pois é. E terceiro, que o CACP ele tem uma teologia muito rala, muito infantil, porque não se baseia nas pesquisas teológicas, científicas, né? Não se baseia na Bíblia, é um acho isso, acho aquilo, tiram textos fora de contexto, inserem palavras que nós nunca dissemos e assim sucessivamente. Infelizmente, de baixíssimo nível. É o que eu tenho que dizer. Só não gostei que você falou que a teologia deles é rala, porque a minha barba é rala, né? Sacanagem, né? Não, a barba dele, a teologia deles é mais rala do que a sua barba. A sua barba é a floresta amazônica, perto da teologia deles. Aí o negócio tá... Aí, ó, gente, reuni a família Gomes, temos aqui 3 parentes da família Gomes, em prol da treta apologética. Sejam muito bem-vindos. Caipira, como é que tá o Paranazão aí? Já deu, já. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo me ouvir aí. Mas aqui tá... Nós estamos ouvindo até a mulher gritar com as crianças, rapaz. Ah, então tá ouvindo, então. Aqui tá tudo tranquilo, cara. Graças a Deus, estamos aí esperando a chuva, que faz dia que nós, né, não rega a terra por aqui, mas aí estamos levando aí com fé em Deus aí. Um abraço a todos, feliz sábado. E aí, junto na batalha, né? Vamos tacar os pau nesse herege aí. Já vou mandar fazer a placa do Ezequiel Gomes para ele entregar pro rapaz que ele debateu no Arena Apologética na última terça-feira aí. E vou mandar fazer a placa Ezequiel, né? Quando ele dá a risada, a patada já foi. Tadinho, né, cara? O Joaquim é muito louco, né? O Joaquim é da CSP também, tem um monte de coisa. Uma coisa que é interessante,
Numa live, 4 pessoas. Deixa eu só selecionar Caipira, por enquanto. Caipira, quando você for falar, você levanta o dedo aí que eu solto o seu áudio aí, que o pessoal aí tá soltando um pouquinho de barulho. Nessa live aqui temos 4 pessoas. Dentre dessas 4 pessoas, 3 conseguem ler em grego e hebraico. 3 conseguem ler grego e hebraico. Então, é interessante. Pô, os adventistas hereges vão fazer uma live. De 4 pessoas na live, 3 conseguem ler tranquilamente. O Ezequiel Gomes conhece um pouco de grego, conhece hebraico. O Ramon Gomes gosta muito de latim, gosta muito de grego. Eu gosto muito de grego bíblico. E a gente consegue ler, a gente consegue fazer o mínimo possível da exegese. O caipira é porque o caipira, ele é caipira, né? O caipira ele dá aquela patada no jeitão dele, mas ele também é alguém que está estudando autodidaticamente. Quando você vai olhar para a galera que faz apologética dentro da CSP, eles são incapazes de ler um texto e olhar o texto dentro do grego. Me lembro de ler um artigo, Ezequiel Gomes, muito louco, sobre Lucas 16, verso 16, né? Porque a lei e os profetas vigoraram até João. E eles utilizam esse texto para dizer que a lei foi abolida, que esse texto estava dizendo que a lei foi abolida. Só que se eles olhassem para o texto grego, eles veriam que a palavra vigorou, durou, e até profetizou, como ele veio atrás, são adições do texto, no texto de Lucas. Só que se você fala um troço desse, não, você está errado, você está isso, você está aquilo. Mas eles estão utilizando um texto com uma tradução dúbia, errada. Qual que é a tradução correta? Durou, vigorou, profetizou. Ou tem até tradução que nem traz texto nenhum, que é a Bíblia de Jerusalém, a lei e os profetas até João, que é a que está dentro do grego, que está correto. Não adicionou palavra nenhuma. Só que quando você fala um troço desse, não vale. Por quê? Porque o cara que está falando está com um tapa-olho na cara e se chama de lepirate para barrala. Então, é zica, né? É zica. Na verdade, a religião, ela mais cedo ou mais tarde vai lidar com o aspecto da autoridade. Quem é a autoridade para dizer o quê? E aí volta toda essa discussão sobre a teologia católica, evangélica, adventista e tudo mais. Caso quiserem comentar alguma coisa aí, Ramon, Caipira, porque eu quero ver, eu tenho que ouvir jeitão de falar do Caipira, eu gosto. Eu posso comentar o seguinte: sempre que eu falo em todas as lives que eu tenho participado, nos canais que eu tenho participado, eu sempre incentivo as pessoas a ler, a estudar e principalmente aprender outro idioma, que no nosso caso é o inglês, né? Então você tem que realmente não apenas ler inglês, mas falar inglês, ter todas aquelas habilidades para que você tenha acesso a boas obras, né? O que me incentivou a estudar a língua inglesa foi que eu sou uma pessoa muito interessado, apaixonado pelo o idioma helênico. Então, as melhores obras estão em inglês. Então, eu comecei a estudar inglês porque eu queria ter acesso a boas obras em grego. Atualmente, não. O meu gosto pelo grego e pelo inglês estão ali equivalentes. Então, se você souber inglês, se você tem um hábito de ler sistematicamente, ou seja, todos os dias, um pouco a cada dia, até você criar o hábito, você vai ser uma pessoa culta, você vai saber interpretar, porque ler é interpretar. Ler em grego, em latim é legere, que é colher, recolher, né? Você vai colhendo as informações. Ler em grego é anagnosco, ou seja, aná, perto de ou junto de, gnos, conhecimento. Então, é um conhecimento profundo. Então, quando você lê, implica-se que você interprete aquilo ali corretamente. O que é que o autor está querendo dizer com aquela passagem, com aquela perícope, e assim sucessivamente. Então, leia, estude, e principalmente, se você quiser aprender um dos idiomas bíblicos, vai ser bem melhor para você. E acima dos idiomas bíblicos, aprenda inglês, para ter acesso a excelentes obras.
Perfeito. O inglês realmente é uma coisa muito importante. Claro, ninguém que assim não saiba inglês, ou grego, ou hebraico, aramaico, não deve se sentir que não vai ter acesso à fé, não vai ter acesso a Cristo, não vai ter acesso à verdade. Só que, naturalmente, em algumas discussões vai ter que confiar mais nos tradutores do que, né, você poderia ter assim um pouco mais de experiência particular. Mas a fé, ela não depende dessas questões. Mas um debate mais avançado, aí de fato, sem o mínimo conhecimento de outras línguas, fica difícil avançar de uma forma um pouco mais intensa. Né? Mas, Ezequiel, a gente está falando de entrar na treta. Não, eu quero chegar e provar que a minha crença está correta. Se você quer entrar na briga, grego, hebraico, latim, inglês, espanhol, francês, alemão, se quer entrar na briga, é igual, vamos lá, eu vou entrar aqui para lutar boxe com o Caipira. O Caipira já vai falar um pouquinho aí, o que eu gosto de ouvir ele falando. Vou entrar numa briga com o Caipira, vou lutar mês que vem com o Caipira lá de boxe lá. Ué, o que eu vou fazer? Eu vou fazer umas flexão, vou treinar, vou treinar porque eu vou me preparar. Aí não, para discutir de Bíblia, eu vou pegar minha boa e velha João Ferreira de Almeida e vou achar que eu sou dono da verdade só porque eu leio a João Ferreira de Almeida? Ah, por Deus, né? Se você vai entrar numa briga, eu vou discutir com Ezequiel Gomes. Não, eu vou discutir com Ezequiel Gomes uma questão teológica. Só português não serve. Só a leitura da minha Bíblia não serve. Para brigar contigo, meu amigo, o cara tem que ter conhecimento teológico, tem que... É isso. Vou discutir com o Vailate, só lendo português. Aí eu tomo na orelha igual o cara tomou lá. Não, porque o texto aqui traz isso. Aí o Vailate falou, mas o texto está traduzido errado, porque é assim, assim, assim. É, mas eu não sei grego e na minha Bíblia está assim. O azar é seu, mano, mas o texto grego original está assim. Então, para evitar isso. Né? Então, é metodologia. É isso que falta em muitos apologistas. Essa é a minha opinião. E o Caipira hoje? Cada marinheiro enfrenta um barco que está, né, à sua disposição, né? Se a CP, por exemplo, quer andar no alto mar com bodyboard, aí fica difícil, né? Mas, esse dia numa discussão com um colega meu, eu falei para ele, rapaz, você lê a revista Corrigida, que é a mais utilizada aí pelos evangélicos, você acha que esse povo não lê nem Bíblia, vai ler prefácio da Bíblia para saber que aquelas palavras que estão em itálica ali são palavras acrescentadas do tradutor, cara? E você tá de brincadeira comigo. E fora que ali devia estar numa letra bem maior e em vermelho, bem destacado, para o cara tentar buscar alguma coisa, né? Então você vai pegar e tirar Lucas 16 do contexto e esquecer o versículo 17 aí, como muitos explicam, né? Mas isso aí é uma tática conhecida já dos evangélicos para tentar desvirtuar a verdade. Se você dá uma resposta plausível, tentando levar o povo a pesquisar mais o contexto original, ele vai dizer que você está querendo mudar a Bíblia. Né? Então, tipo assim, você vai acreditar naquilo que seus olhos estão vendo e que vai satisfazer, né, a sua crença. Você não vai querer buscar algo a mais, né? Então, só para... Eu gosto de ver a risada do Ezequiel aí, né? Cada risada é uma patada que os caras nem percebem, né? Então, vou mandar fabricar aí a ferradura Ezequiel KCP. Acho que no lombo do Martinez já deve ter umas 7, 8 bordoadas aí que tá lá o selo de Ezequiel nele. Mas é isso aí, a gente vai brincando aí, mas tamo junto aí na apologética aí para chegar a lenha nesses marvados. Independente da apologética, é necessário que todo cristão, todo adventista do sétimo dia esteja capacitado para dar razão à sua fé. Por que você crê no santuário celestial? Por que você crê no juízo investigativo? Por que você crê que Ellen White é realmente uma serva do Senhor, foi inspirada? Então você tem que estar apto a dar essas respostas bem esclarecidas, de uma maneira simples, clara, direta. Agora, se o nível da pessoa que estiver fazendo essas perguntas for um pouco mais elevado, aí você também tem que subir o nível para mostrar que nós estamos preparados para
mostrar a todos que nós cremos e tudo que nós cremos está baseado na Bíblia e não em Ellen White. Perfeito. Eu acho assim, olha, que a gente precisa também tentar encarar um desafio que acho que é o mais difícil de todos, que além de vir acompanhado de um maior nível intelectual, né, nas discussões de uma forma geral, é essa coisa da gente tentar dialogar de uma forma mais positiva. E eu estou dizendo isso não sobre os outros, né, eu digo isso sobre mim mesmo. Às vezes a gente perde um pouco a paciência nesses contextos, né? Eu já perdi a minha paciência em vários contextos desse tipo, não estou me justificando aqui, não é o ponto, mas eu acho que a gente precisa aprender a, de alguma maneira, levar o conhecimento acadêmico, mas também levar uma coisa bem humorada, uma coisa com amor, uma coisa com carinho pelas pessoas a despeito das tretas, né? Esse meu debate com o Joaquim, por exemplo, né? O Joaquim é uma pessoa super mal educada, super agressiva, super assim, falando um monte de coisas muito equivocadas e ruins. E a gente tenta, de alguma forma, né, simplesmente não ficar lá xingando o cara que ele é um herege e acabou a conversa. Né? Tem que tentar ser educado e tal. Nem sempre eu acerto nesse caminho, às vezes eu sou um pouco ignorante com algumas pessoas em alguns contextos, mas acho que é um desafio importante para todo mundo também, né? Rapaz, se é eu num debate desse, eu já vou socando a porva na cartucheira aqui, ó. Ó, a hora que o cara marcar, eu derrubo na bala. Porque tem coisa que burro não entende, rapaz. Não adianta você bater no copo, né? Você vai só desperdiçar água. É perca de tempo. Vai acompanhar esse debate aí, o cara tentando insinuar que a crença em Ellen White diminui Cristo, toma o lugar de Cristo e essas coisas, e aplicando as coisas de uma maneira que eles entendem ser correta, né? Com coisas que na igreja adventista você vai, então, tem doido para tudo, mas na igreja adventista você não vai orar para Santo White, né, para ela perdoar seus pecados. A diferença entre que não faz isso na igreja adventista? Ah, eu vou embora. Não, pelo amor. A diferença entre a gente crer em Ellen White como tendo o dom de profecia e a diferença entre você crer naquele ser supremo que o pecado é muito grande. Paulo tinha o dom de profecia e nem por isso nós oramos para Paulo, né? O pastor Ezequiel Gomes foi muito feliz no início do debate com o pastor Joaquim. Ele mostrou por A mais B. Acho que ficou muito mais claro do que 2 mais 2 é igual a 4. Que nós, adventistas do sétimo dia, temos a nossa crença em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a base da nossa fé, da nossa salvação. Somos salvos única e exclusivamente por Cristo, mas essa salvação que é pela graça em Cristo nos conduz a boas obras. Que boas obras são essas? A salvação é pela graça em Cristo, mas quando nós somos salvos, nós obedecemos os 10 mandamentos por amor ao nosso Salvador Jesus Cristo. Ficou muito bem claro, pastor Ezequiel Gomes. Mais uma vez, está de parabéns, né? Que Jesus Cristo continue abençoando aí seu ministério. E a todos aqui, nós temos um ministério também. Onde nós formos, nós somos a Bíblia viva. Muitos não vão ter a oportunidade de ouvir um estudo nosso, mas se verem a nossa vida resplandecendo Jesus, será melhor do que 10 estudos. Amém. Muito bom. Gente, uma das coisas, por exemplo, que eu sempre falo assim, por que eu, na minha opinião, o Ezequiel Gomes é o maior apologista da igreja adventista atualmente? E eu vou dizer por quê. Tem gente que acha, tem muito adventista, e aqui vai um conselho a quem é adventista, tem muito adventista que acha porque ele lê a Bíblia dele, porque ele teve estudo dentro da igreja, com um irmão da igreja, porque ele dá uma pesquisada aqui, ouve o Rodrigo Silva, ele já se acha o bichão das pesquisas. Tem adventista que pensa assim, não, eu ouço o pastor da minha igreja lá, eu fiz um estudo bíblico, eu fiz não sei o quê, aí ele entra para discutir teologia, entra para discutir as doutrinas e toma paulada. Por quê? Porque o cara ele não tem o princípio, ele não tem o princípio de pesquisa mais aprofundado, né? Então o que acontece? E um outro problema é a educação. Tem muito apologista adventista que ele tenta ser educado demais. Então o cara ele vai se sentar com alguém que está querendo criticá-lo, querendo bater nele, e ele quer tratar com respeito, porque eu sou adventista do sétimo dia, eu tenho que passar uma boa imagem.
E eu gosto do Ezequiel Gomes porque todo debate dele ele é muito ácido. Maluco, eu lembro muito bem do debate que você fez com o Gali. O Gali começou a criticar a questão, foi sobre o juiz investigativo. E aí você fez uma argumentação, falou assim, olha, porque a crença na predestinação, isso, aquilo, e você deu um cuspe de ácido em cima do cara. Eu sei que você é calvinista. Aí o próprio cara falou, eu sei que você fez essa brincadeira, porque eu sou calvinista, não sei o quê. Tem que ser utilizado várias artimanhas, vários jogos de palavras e paulada, né? Eu falei para o Galli assim, né? Que ele dizia que a doutrina do juiz investigativo tinha implicações heréticas. Eu falei, cara, a crença que você tem em Deus tem implicações que o seu Deus é pior que o diabo, irmão. Bichão, então tem que ser assim, né? Já vi debate de... Não é para desrespeitar, é para o cara entender. Se o Deus calvinista fosse verdadeiro, é um Deus pior que o demônio, irmão. Exatamente. Então, assim, vamos lá. O cara, ele vai debater, por exemplo, com Elias Soares. Eu vi um debate que teve um pastor, acho que um pastor aí qualquer, uma coisa qualquer. O cara foi debater com o Elias Soares e só o Elias Soares falou. Aí o cara, adventista, o pastor, não, ele foi educado? Ele foi educado. Só que ele perdeu o debate. Por que ele perdeu? Porque ele estava errado? Não, é porque ele não soube dominar o tempo. Elias Soares, eu discordo da teologia dele, acho horrível as conclusões dele e acho ele um péssimo pesquisador hoje. Só que, como apologista, eu gosto muito do estilo do Elias Soares, porque ele sabe, quando ele entra para debater, ele vai debater. Ele se senta, se ele chegar nessa live aqui, ele sabe que ele está chegando e ele vai chegar batendo no primeiro que ele puder, seja o Ezequiel Gomes, eu, o Ramon ou o Caipira. Ele vai saber bater. E os adventistas, muitos adventistas, eles não conseguem entender isso, porque eles estão naquele quadradinho, terno e gravata, bonitinho, ser educado. Não, cara, a gente tem que descer a paulada quando necessário. A força, ela tá aí para ser usada, não é para ser usada a todo momento, mas tá aí. E graças a Deus, nós temos Ezequiel Gomes, que sabe muito bem lidar com esse tipo de gente, né? Ele não tem amarras presas com o pastorado para ser educadinho, ele não responde a ninguém. É Ezequiel Gomes, vem Senhor Jesus com o peito aberto, pronto para tomar tiro. Né? E dá tiro também, porque o bichão é bravo. Por isso que eu gosto de ser Ezequiel. Eu acho assim, com certeza, existem muitas coisas no meu trabalho que podem e devem melhorar, né? Óbvio. Só que assim, eu acho que a gente tem que ser transparente, sincero. Então, um pouco dessa pegada que eu tento impor nas coisas é assim, trabalhar com sinceridade com as questões, né? Perfeito. Ramon e Caipira e Ezequiel, fechem suas falas aí, quem quiser falar primeiro, finalizem suas falas que nós vamos finalizar a live. Já estamos em 1h22. Quem quer dar as palavras finais? Vai lá, Caipira. Eu vou abrir o microfone teu. Primeiramente, agradecer ao pessoal aí que está acompanhando a gente na live aí, né? Agradecer o trabalho do professor Raimon aí, Barbarrala, Ezequiel Gomes, né? A força que vocês deram lá pra gente aqui, né? No nosso projeto de ter um canto nosso, uma igreja nossa aqui na nossa cidade. E também de dizer que a apologética adventista, cara, ela tem melhorado muito, né? Por meio desse pessoal que está representando a igreja aí. Principalmente quando você vê o Ezequiel Gomes aí no estilo camaleão, né? Se adaptando a cada adversário, vamos dizer assim, que vai debater com ele. Mesmo conhecendo a crença dos caras, ele tenta se manter num nível, mas daquele jeito, né? Sem esquecer de dar a patada também. Então, assim, a gente precisa sair da bolha de vez em quando, né? Mostrar que a gente somos seres humanos de carne e osso. Porque a gente vive num mundo em que se você ficar só levando bordoada, cara, Jesus falou lá pra você dar a cara pro cara dar uma porrada no você, mas outra hora criticou os fariseus também. Então, a sua paciência tem limite, né? Eu vejo desse jeito. E dentro da igreja, por mais que a gente tenha testemunhado de Jesus e defender a verdade, né, com temperança, né, não é pecado a gente sair dali um pouco, né, a gente só mostra o nosso lado, que estamos encerrados debaixo do pecado e até Jesus voltar. Ramon, quer falar e se despedir da gente aí? Tá mudo o seu microfone. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade que
vocês estão me dando para contribuir um pouco com essa discussão que é tão importante, né? Só uma observação a todos que estão nos acompanhando. Leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, se aprofundem realmente na palavra de Deus. Estejamos aptos a dar razão à nossa fé, a defender a nossa fé. E, mais uma vez, eu agradeço a todos pela oportunidade. Muito obrigado, Adolfo Clair, Barba Rala, ao Caipira, ao Ezequiel Gomes, né, como sempre, que tem representado muito bem a nossa denominação em vários debates que ele tem participado, e as pessoas gostam, né? Sempre o chamam para os debates, né? Que Deus possa ser engrandecido. E, acima disso, que todos nós possamos resplandecer o caráter de Cristo em nossas vidas. A todos, um feliz sábado e que Deus nos abençoe. Amém, amém. Muito legal. Sempre muito bom ouvir o Caipira, sempre muito bom ouvir o Ramon, Barba Rala. Para mim, uma honra estar aqui nesse canal e vamos fazer mais lives aí com temas específicos. O ponto aqui do que a gente queria deixar hoje não é meramente falar mal do CSP, é demonstrar para os adventistas que a gente precisa olhar para esses movimentos contrários à nossa fé de uma forma mais ampla, de uma forma analítica, não para denegrir, para dizer assim, não pode falar mal do adventismo. Não, pode falar mal do adventismo, só que fale mal com conhecimento de causa, porque aí a gente vai poder falar bem com conhecimento de causa, aí a gente vai aprofundar os estudos, a gente vai aprofundar as perspectivas. A gente já aprendeu tanto com não adventistas. Eu tenho aqui na minha biblioteca, por exemplo, né, o livro que está aqui à minha mão é do teólogo luterano. Tem outros aqui calvinistas, tem outros aqui metodistas, tem de tudo. Porque a gente aprende com todo mundo. E a gente tem o direito de ter o adventismo no sangue, no coração, mas não é por colocar Ellen White acima da Bíblia, ou de Jesus, ou essas acusações idiotas. O que a gente tem, na verdade, é um grande carinho e respeito pela profetisa. A gente também, cada um do seu jeito, pode ter uma discordância ou outra, algumas discordâncias em função dessas questões. Mas o mais importante, a gente está unido no que é principal, que é o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor uns para com os outros. E as deficiências o Espírito Santo vai corrigindo, vai perdoando, vai transformando, até que seja dia perfeito e Jesus volte e que isso ocorra muito em breve. Amém. Amém. Obrigado a todos por participarem dessa live. Ramon Gomes. Ramon Gomes tem um canal agora, tá? Ramon Gomes, do Barba Fusca. O Rafael Gomes tem um canal chamado Caipira Kruger, o Adventista, né? Caipira Kruger, o Adventista. E Ezequiel Gomes, claro, bem mais conhecido que todos nós juntos aqui. Vem, Senhor Jesus. Já entrou em treta, 2 contra 1, ele contra 2, e a briga foi feia, foi boa. Foi boa. Muito obrigado pela live. Obrigado a todos que estão participando, que participaram. Nossa Mara 77, nossa guarda-costa aqui dos comentários. Ela sempre está protegendo a gente, defendendo e entrando em estreito. Deus abençoe vocês.